Olá, boa tarde a todos. Vamos aos informes de hoje. As inscrições para os cursos presencial e online continuam abertas. As informações estão disponíveis lá na recepção. As inscrições para evangelização e juventude, o grupo da juventude de estudo, também continuam abertas e as informações também estão na recepção. No dia 22 de março de 2026, às 9 horas, a gente vai ter um seminário aqui. O tema é o Cristo Consolador. Aí vamos ter participação de Renato Souza, João Nogueira, Bill Fabiano, Henrique Parentes, Allan Kardec, todos da Rádio Rio de Janeiro, do programa Consolação de Jesus. A primeira ação social da cesta básica desse ano vai acontecer no primeiro sábado de março, ou seja, o próximo sábado agora. E temos cursos online todos os dias, tá? Os cursos presenciais são às quintas e nos sábados. Na quinta, o curso de Paulo Estevam começa às 4 horas e os demais cursos começam às 16h30, 4h30 da tarde, tá? Façam a matrícula também lá na recepção. Vou passar agora para a companheira Sônia. Boa tarde a todos. Do livro Sinais dos Tempos, do livro Gênesis. Primeiro e segundo parágrafo. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma providência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei de progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com a do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornam sucessivamente habitáveis por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a operação das forças materiais, os homens, para isso, concorrem pelos esforços da sua inteligência, saneiam as regiões insalubres e tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Terceiro parágrafo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do homem e à crença espiritual, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentes superiores, mas dos que já, tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar os movimentos de regeneração. Então vamos agora acalmando nossas emoções, acalmando nossa respiração, dizendo assim: obrigada, Senhor, obrigada por mais um dia, por mais um entendimento, Senhor, que tudo evolui, que tudo
é para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Por que estamos aqui, por que caminhamos, por que, ora, somos abatidos, mas que o nosso maior bem é estarmos nesse momento, nesse orbe maravilhoso, fazendo parte desse movimento que muitas das vezes ainda não compreendemos, mas que sabemos que a mão do Pai Divino nos ampara e nos socorre, nos auxilia onde quer que estejamos. Possamos caminhar e entender que Deus está conosco e que venham novos tempos, mas que a espiritualidade está sempre ao nosso lado, nos abençoando, nos acompanhando, nos sustentando para a jornada. E assim, com o coração agradecido, vamos falando assim: obrigada a Deus, porque sabemos que nada é por acaso. E por escolhermos estar aqui, procurando entender cada vez mais o seu agir, o seu mover no nosso caminho. Por isso, ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Agora eu vou passar a palavra para a nossa companheira Cíntia, ela é do CELD, Cíntia França, que vai nos trazer a palestra sobre encarnação nos mundos diferentes. Boa tarde. Quase boa noite. É a minha primeira vez na casa. Eu quero dizer para vocês que é uma alegria estar aqui com vocês. Tá? Obrigada. A gente fica pensando, né, a encarnação nos diversos mundos. Como é que é isso? O Espiritismo é a única religião que eu conheço, né, que menciona a vida em outros orbes. A vida espalhada por todo o universo, pelo menos de uma forma assim clara. E isso é novo para a gente, enquanto espíritos milenares que somos. Isso é uma novidade. E a gente fica pensando muito, né, como é que isso se processa. Mas Kardec fez as perguntas, os espíritos deram as respostas, revelaram para a gente como isso acontece. E é isso que nós vamos estudar nessa noite. Um dos pilares, né, uma das bases da doutrina que a gente acompanha, que a gente segue, é a reencarnação. Um outro pilar é a pluralidade dos mundos habitados. A gente entende com uma certa facilidade a solidariedade que existe entre o chamado mundo físico e o mundo espiritual, encarnados e desencarnados. Essa solidariedade, né, esse intercâmbio, a emigração e imigração daqui para lá, de lá para cá, isso é fácil para a gente entender a partir da reencarnação. Porque reencarnação não é uma ideia nova para nós, como espíritos imortais. Nós, em algum momento da nossa existência, a gente já teve contato com isso. Muitos de nós já nascem com essa ideia. A ideia a semente já está plantadinha dentro da gente. Aí quando a gente chega numa casa espírita que ouve as mensagens, lê os livros, a gente sente que essa sementinha desabrocha. Mas a imigração e emigração entre mundos, isso já é um pouquinho mais, já é mais novo. Não é tão fácil para a gente assimilar de primeira. Então, a gente aprende que existe também essa solidariedade entre os mundos.
os habitantes de um mundo e de outro, eles também mantêm intercâmbio. E nós vamos ver direitinho como é que isso se processa. Leon Denis, com a sua forma poética de narrar, de escrever, ele pede que no Grande Enigma, no capítulo 10, O Céu Estrelado, ele pede que a gente olhe para o céu e que a gente interrogue as estrelas. Que mundos são aqueles? Como é que a vida naqueles mundos? Se a gente começar a fazer esse exercício, a gente vai ver que é muito mais lógico realmente ter vida nos diversos mundos do que acreditar que só tem vida na Terra. Porque o universo, e a ciência prova isso cada dia mais. Cada vez que um telescópio manda mais informações para a Terra a respeito do universo, a gente percebe como esse universo é grande e não é possível que estejamos sozinhos, só haja vida inteligente, como se diz, aqui na Terra. Então, os diversos mundos, eles também são habitados. A gente recebeu essa informação por revelação e o nosso próprio raciocínio lógico confirma isso. E a ciência também vem trazendo informações de que se junta à nossa lógica para a gente admitir isso. E esses mundos, como é que eles são? Será que eles também progridem? Será que eles também têm as suas escalas de progressão? Como é que se dá isso, né? Kardec fez essa pergunta e os espíritos responderam que sim, que os mundos, eles progridem e tudo que está daquele mundo progride junto. Então, os seres vivos, todos os seres vivos que estão naquele mundo também progridem. E a gente vê lá no Evangelho as classificações, né? Como é que é as ordens dos mundos habitados, né? Os espíritos falam para a gente de 5 categorias. Lembrei a palavra que eu queria usar. As 5 categorias de mundos habitados, né? Então, eles falam lá que tem os mundos primitivos. Quais são os mundos primitivos? São aqueles que ainda estão em formação, mas já têm condições de ter vida. Porque existe um momento na formação de um mundo em que o planeta está tão primitivo que não tem condições de haver vida ali. O planeta Terra já passou por isso, a nossa ciência afirma isso, não é mais uma teoria, isso já é uma coisa certa, que houve uma época no nosso planeta que era quente demais, que a pressão atmosférica não era adequada à vida como nós conhecemos hoje, que não tinha água no estado líquido. Então, teve uma época que só haviam plantas, não haviam animais, depois haviam animais, mas ainda não havia o ser humano, até que as condições do planeta, as condições da nossa morada, se tornaram propícias para o aparecimento do ser humano. E aí esses primeiros seres humanos que vieram habitar o planeta, eles eram primitivos, né? A gente considera um ser humano primitivo naquela fase em que ele ainda não sabe nem falar direito, vocaliza, mas não fala. O pensamento já é um pensamento contínuo, mas ainda está muito próximo dos animais. O comportamento está muito próximo do comportamento dos animais. Esses são os homens primitivos. A partir daí, o planeta continua evoluindo, nós continuamos evoluindo e a gente chega no planeta de provas e expiações. Esse dispensa apresentações, nós sabemos muito bem
o que é um planeta de provas e expiações. Nós estamos vendo aí isso todos os dias. Já foi bem pior, hoje em dia já é bem melhor. E nessa fase do desenvolvimento do mundo e da humanidade, que está encarnada nele, para aprendizado, nós não encarnamos para sofrer, nós encarnamos para aprender. Então, a humanidade que está encarnada no mundo de provas e expiações, para esse aprendizado, ela tem que lidar com a natureza, com a natureza difícil do planeta, de um globo que ainda está passando por situações de comoções geológicas, as tempestades são terríveis, as condições ambientais são muito severas. Então, os habitantes eles têm que aprender a dominar a natureza dentro de um certo limite, né? A gente não domina completamente a natureza, mas transformar o ambiente mais seguro para nós e explorar os recursos naturais, desde que sem os excessos, né? Explorar os recursos naturais para a nossa sobrevivência, mas sem os excessos que a gente assiste todo dia cometerem. A natureza, o planeta, ele entrega para a gente tudo o que a gente precisa. Não faltaria nada para nenhum habitante do globo se nós soubéssemos utilizar isso fraternalmente. Tá? As pesquisas, as notícias são de que a produção de alimentos no planeta daria suficiente para alimentar todo mundo e ninguém passar fome mais de uma vez. E por que muita gente passa fome? Porque não existe uma preocupação com o próximo. Isso é típico do planeta de provas e expiações. Nós vamos passar por essa fase. E aí, em seguida, da progressão dos mundos, vem os planetas regenerados, os mundos regenerados. Os espíritos não gostam muito que a gente use a palavra planeta. Eles pedem que a gente use a palavra mundo, né? Então, vem os mundos regenerados. Os mundos regenerados, a gente ainda não sabe como é, que a gente não chegou lá, mas a gente pode ter uma noção. Nós estamos num período de transição de provas e expiações para regeneração. Então, nesse período de transição, a gente vê situações, espíritos encarnados e situações que pertencem aos dois tipos de mundo. Nós vemos pessoas e situações que são de um mundo de regeneração, que são aquelas pessoas que já se preocupam com o próximo, são aquelas pessoas que deve ser a maioria de vocês, se não todos, faz um trabalho voluntário, que dedica tempo, às vezes recurso material, para ajudar o próximo. E isso não tem nada a ver com religião, tá? Muita gente faz isso sem ter nenhuma religião, né? Algumas pessoas se dizem até ateias que fazem esse tipo de trabalho voluntário. Eu gesticulo muito, né? Então, daqui a pouco eu estou esbarrando aqui em alguma coisa. E a gente vê, em contrapartida, pessoas que só pensam no seu interesse pessoal. Essas pessoas ainda estão no mundo de provas e expiações. Então a gente vê, a gente anda pela rua, não estou nem falando do noticiário. A gente não precisa nem ir longe. Na rua, onde a gente mora, no local onde a gente trabalha, a gente vê esses dois tipos de pessoa todos os dias. Aqueles que já estão preocupados com o mundo, com a humanidade, com o planeta,
e aquelas pessoas que estão preocupadas apenas com seus interesses pessoais. Então, isso é uma característica. A gente percebe que existe uma divisão, né? Como se fosse uma polarização. Não estou falando da polarização política. As pessoas vão se separando mesmo, né? No comportamento, na forma de pensar. As pessoas que pensam no coletivo, que se preocupam com o coletivo, e as pessoas que só se preocupam consigo. Então, as pessoas, elas veem uma notícia de violência na televisão, o que elas pensam? Vou contratar uma empresa de segurança para proteger meu patrimônio. Outras já pensam assim, não, eu vou lá naquela comunidade e vou tentar fazer um trabalho voluntário para ajudar os jovens daquela comunidade para ver se eu consigo resgatar algum do crime e trazer para a sociedade. Então, a gente vê essas duas formas de comportamento opostas no nosso dia a dia. Também não estou acostumada com o microfone. Não, eu vou me adaptando aqui, né? Bom, depois a gente tem os mundos felizes, onde o bem domina. Esse realmente, só pelo pensamento que a gente pode chegar lá, né? Imagina um mundo onde só onde o bem domina. Deve ser uma maravilha. Deve ser que nem aquele papelzinho que o pessoal de uma determinada religião entrega para a gente, onde é um jardim com uma família, e tem o leão junto com o coelhinho, né? Deve ser uma coisa assim. Um dia a gente vai chegar nesse ponto, né? Quando a gente chegar nos mundos felizes. E tem os mundos celestes ou divinos, que esse daí, então, a gente não consegue nem imaginar onde estão os espíritos puros, né? Então, a gente não sabe nem o que é um espírito puro, a gente sabe que Jesus é um espírito puro. Então, a gente faz uma ideia do que seja um espírito puro. Mas ele não se mostrou em toda a sua plenitude para a gente, né? Então, a gente tem uma ideia muito, muito vaga. Então, os mundos progridem, nós progredimos individualmente, nós progredimos coletivamente, e os mundos também progridem. E a nossa progressão, ela é através da reencarnação. Nós progredimos enquanto estamos na erraticidade? Sim. Mas é encarnados, vivendo todas as dificuldades da vida material, é que a gente coloca em prática o que a gente aprendeu na teoria. Então, mais uma vez, a encarnação não é castigo, não é para punir ninguém, é para a gente aprender. A gente chama de planeta de provas e expiações e pensa, que tomara que passe logo para a regeneração, não aguento mais sofrer aqui nesse lugar com 50 graus de calor. Emmanuel chama isso de escola. E diz que a gente está numa escola. Para ele, do ponto de vista dele, né, da superioridade dele, ele olha para o planeta de provas e expiações e acha que isso daqui é uma escola. Não tem nada de mais. Por que vocês estão reclamando? Vocês estão na escola. E, à medida que o mundo, né, progride, os seus habitantes têm que estar em consonância com esse progresso. Vai todo mundo progredindo junto. Tá? Então, se a gente quer passar, e a gente quer, né? Se a gente quer passar para provas e expiações para regeneração, a gente tem que progredir individualmente. E como é que a gente faz isso? Tá, é reencarnando. Mas como é que a gente... que tipo de atitude a gente tem que ter
para alcançar esse progresso? Jesus deu a dica para a gente. Sermão do Monte. É o Sermão do Monte. A gente já faz? Às vezes. Todo dia? Não. Mas às vezes a gente faz. A gente já sabe o que tem que fazer. E a gente lembra. Quando a gente lembra, a gente se esforça para fazer. Aí tem horas que a gente não consegue, tem horas que a gente consegue. E assim a gente vai. O importante é não desistir. O importante é a persistência, tá? E não ficar se culpando porque não consegue. Eu não consigo ainda, tudo bem. Eu acho que pouca gente consegue, né? Até porque a gente tem que se mirar nos exemplos que a gente tem, né? Então, vamos lá, a gente está dando exemplo aqui que o mundo é uma escola. Como se nós estivéssemos numa escola. Nós somos os alunos. Mas na escola também não tem professor? A gente não tem uma turma, a gente tem os alunos em diferentes graus, né? Mesmo os alunos de uma mesma turma, de uma mesma série, eles não têm o mesmo nível. Eles têm uma diferença pequena entre uns e outros, né? E a gente tem os professores. Os professores são aqueles espíritos que já poderiam estar em outros planetas superiores, mas que vêm aqui para ajudar a gente, para ensinar com exemplos, para alavancar o nosso progresso. Kardec, em A Gênese, chama eles de gênios. São os gênios que vêm aqui para nos ajudar. Tem os gênios da ciência, tem os gênios na parte moral. Então, a gente, como está usando o exemplo de escola, eles são como se fossem os professores. Então, eles já estão bem mais adiantados, mas voltam num mundo no mundo inferior para poder ajudar. Então, quando a gente identifica um desses, a gente tenta absorver o melhor que eles têm para ensinar e tenta aprender com os exemplos deles, né? Conforme o espírito vai evoluindo, né, o espírito vai progredindo, o seu perispírito também vai progredindo. E o perispírito, ele vai ficando, porque o perispírito é o corpo espiritual, ele acompanha o espírito. Então, o perispírito, ele tem a matéria que compõe o perispírito, ela vibra numa frequência que acompanha a frequência do espírito. O corpo não. O corpo físico é igual para todo mundo. Tá? Todo mundo tem um corpo físico com as mesmas necessidades, todo mundo espirra se a temperatura cair bruscamente 15 graus, todo mundo vai espirrar, alguns vão ficar mais doentes do que outros, mas todos os corpos físicos vão sentir essa mudança brusca de temperatura, estamos todos sujeitos a pegar dengue, gripe. Então, o corpo físico é igual para todo mundo, o perispírito não. O perispírito, ele vai ser mais ou menos sutil de acordo com o pensamento do espírito. Tá? O perispírito, ele fica impregnado do pensamento do espírito. Então, ele vibra, a gente sabe, essa própria ciência mostra para a gente que toda a matéria tem uma frequência vibratória. Então, o nosso perispírito vibra de acordo com o nosso espírito. Tá? Aí vai ser uma frequência mais elevada ou não. Isso é de acordo com cada um. E chega um ponto nesses mundos, né, que estava falando, o perispírito de um habitante do mundo primitivo é bem denso.
de um planeta de provas e expiações, já é um pouco mais sutil. Do planeta regenerado, mais sutil ainda. E quando chega nos espíritos que habitam os mundos felizes, ou quando habitam os mundos felizes, o perispírito já é mais sutil ainda. E nos espíritos puros, diz aqui no livro que é o tema de hoje, o assunto de hoje, diz que o perispírito ele é tão sutil que para a gente é como se ele não existisse. Agora eu queria pegar meu esqueminha. Vamos ver se eu consigo com o microfone. Tá. Tá. Gente, isso daqui é um esquema do perispírito. Isso daqui é em EVA, né? Isso foi montado com base num livro chamado A Evolução do Princípio Inteligente, de Durval Ciampone, editora Federação Espírita do Estado de São Paulo. No livro, a partir da comunicação de um guia espiritual do trabalho, eles estavam fazendo um trabalho de pesquisa, isso nos anos 80. Eles estavam fazendo um trabalho de pesquisa e toda vez que eles tinham um conjunto de dúvidas, eles consultavam o guia espiritual. E numa dessas consultas, para tirar dúvida sobre o trabalho mesmo, sobre o estudo deles. E numa dessas consultas, o espírito guia foi e falou das camadas do perispírito. Tá? E esse esqueminha aqui, ele foi feito baseado nisso. Tá? Então, o azul é o corpo físico, esse daqui é o duplo etérico. Tá? Peguei só. Esse rosinha é o corpo espiritual. É isso que a gente, quando desencarna, morre o corpo físico, o duplo etérico, ele se desfaz após o desencarne. E o que a gente vê, né, o que os médiums que são videntes veem é esse aqui, tá? É o corpo espiritual. Num espírito puro, agora passa tudo. O branco está representando o espírito, tá? Espírito não tem forma, a gente sabe, mas aqui só para o esqueminha, a gente vai representar o espírito como o branco. O espírito puro, o perispírito dele é tão sutil que parece, esse plástico, sabe esse plásticozinho que a gente usa para embalar alimento? Né? É como se ele ainda tem uma coisa que a gente pode chamar de perispírito, mas é tão sutil que para nós é como se não tivesse. Obrigada. Eu vou usar daqui a pouco de novo. Você me ajuda? Tá. Então, o perispírito ele também vai ficando cada vez mais sutil até o ponto de parecer que não tem nada, mas sempre vai ter. O espírito, ele precisa do perispírito para poder atuar na matéria. E quando eu me refiro à matéria, não é só essa matéria densa que a gente conhece aqui no nosso planeta, não. Aí, pensando nisso, a gente fica vendo as notícias, né, de que mandou sonda para o planeta tal e não detectou vida. Será que não tinha mesmo vida nesse planeta? Ou será que a vida era os corpos dos habitantes desse planeta são tão sutis que a sonda não captou? Né? Porque os nossos olhos, eles enxergam muito pouco. Os nossos olhos, eles só enxergam a frequência entre o vermelho e o violeta. E a gente sabe que tem muito mais além do violeta e aquém do vermelho.
A gente tem uma televisão aqui, deve ter um controle remoto aqui em algum lugar. Todo mundo usa o controle remoto em casa, né? A gente vê o infravermelho saindo do controle remoto e atingindo a televisão? A gente não vê, mas a gente vê o resultado. Ele funciona, né? Alguém está vendo aqui o Wi-Fi? Não, mas os nossos aparelhos captam, né? Então, para nós é muito mais fácil entender isso do que na época de Kardec. Na época de Kardec, matéria era tudo que impressionava os sentidos. Se não impressionasse pelo menos um dos 5 sentidos, ele não era considerado matéria. Hoje em dia a gente sabe que tem muita coisa material que não impressiona os nossos sentidos. Então, a gente não sabe como é que são os corpos nesses outros planetas, nos outros mundos habitados. Então, sai daqui uma sonda, sai daqui um telescópio, procurando vida parecida com o que a gente tem aqui, baseada em carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Até agora não achou, mas isso não significa que não exista. A vida pode estar baseada em outros elementos. Pode estar a matéria pode estar numa vibração que os aparelhos não captam. Então, o fato que eu escuto as pessoas falarem assim, não existe vida em outros planetas, se existisse a gente já teria encontrado alguma coisa. Não teria encontrado, porque está procurando parecido com o da Terra. Então, só vai encontrar se for parecido com o da Terra. E parecido com o da Terra não acharam ainda. Mas, né, a gente não vai encontrar isso assim do jeito que a gente quer, né? A vida nos outros mundos não vai ser do jeito que a gente está procurando, né? Do jeito que a gente quer encontrar. Bom, o perispírito, ele está de acordo com o mundo, aliás, não só o perispírito, mas o corpo físico também está de acordo com o mundo em que está habitando, né? De acordo com as características do mundo. Kardec dá até o exemplo do planeta Júpiter, né? Júpiter é um planeta muito mais adiantado do que a Terra, né? Está no nosso sistema solar, mas é muito mais adiantado do que a Terra, e o Júpiter não é um planeta rochoso como a Terra, como Marte, ele é um planeta gasoso. Então, se a superfície do planeta é gás, os corpos têm que ser diferentes dos nossos corpos, porque senão a gente, como é que a gente, né, corpos parecidos com os nossos não conseguiriam ficar de pé se não fosse sobre um planeta rochoso. Bom, passando de um mundo para o outro, agora vamos pensar na migração, tá? Pensando na migração entre os mundos. A gente já aprendeu tudo que tinha para aprender aqui na Terra, como assim, como se a gente estivesse numa escola de ensino fundamental. A gente já aprendeu tudo que tinha para aprender no ensino fundamental, agora a gente vai passar para o ensino médio. Aí a gente muda de escola, tá? A gente já aprendeu tudo que tinha para aprender aqui na Terra, a gente vai para um outro mundo. E aí, como é que faz para ir para um outro mundo? A gente sabe que o espírito leva a sua bagagem, sabe tudo que aprendeu, leva tudo que aprendeu. Mas a gente sabe também que o perispírito, ele é formado pelo fluido de cada mundo. Então, nós aqui no planeta Terra, nosso perispírito é formado com os fluidos da Terra. Os habitantes de Marte, o fluido deles é formado, o perispírito deles é formado com os fluidos de Marte. E assim por diante. Se eu tenho que encarnar em outro planeta, como é que faz?
Você me ajuda de novo? Então, minha última encarnação na Terra. Eu vou ter que ir para outro planeta agora. Corpo físico e o duplo etéreo fica na Terra, né? E esse corpo aqui, essa camada aqui do perispírito, que, segundo a comunicação, que está lá no livro, A Evolução do Princípio Inteligente, eles chamaram de corpo astral ou corpo espiritual. Esse também fica na Terra. Se desfaz, fica na Terra. E o espírito leva esses outros corpos, esse perispírito com essas outras camadas. Aqui está toda a aquisição desse espírito, tudo que ele aprendeu, ele leva para o planeta que ele for. Tá? Chegando lá no planeta, ele vai ficar um tempo na erraticidade, sem encarnar, se ambientando e formando esta camada com os fluidos do planeta novo. Aí depois ele forma um corpo físico e pode reencarnar. Tá? Ok? Com esqueminha fácil, né? Obrigada. Aí, na Gênese, Kardec fala para a gente, fala bastante sobre o perispírito no capítulo 14 da Gênese. Fala bastante sobre o perispírito, né? Diz que o perispírito é a condensação de fluido em torno de um princípio inteligente ou alma. Então, o espírito, ele atrai, né? Na verdade, ele atrai os fluidos do ambiente onde ele está para formar esse perispírito. Só que essa atração é de acordo com a vibração do espírito. Então, se a vibração dele é alta, eu tenho uma linguagem assim que parece uma linguagem técnica. Então, para quem está sentindo falta de uma coisa mais evangelho, quando eu falo vibração alta, pensa vibração de amor. Tá? É só vocês fazerem uma troca assim. É a questão da característica de cada um. Né? Minha característica é falar assim, parece que é uma forma técnica. Isso aqui está parecendo uma aula em vez de uma palestra, mas vocês vão ajustando aí na cabecinha de vocês, né? Então, o espírito, ele tem uma vibração de alta frequência, uma vibração de amor, uma vibração de caridade. Tá? Ele atrai os fluidos ambientes, os melhores fluidos para formar o perispírito dele. Aquele espírito que vibra numa outra frequência de mágoa, de culpa, de raiva, de desejo de vingança, ele vai atrair outro tipo de fluido, tudo fluido que está no ambiente. Tá? Ele vai atrair outro tipo de fluido para formar o perispírito dele. Por isso que um perispírito é diferente do outro. Agora, nós estando encarnados ou desencarnados, tanto faz, a gente pode elevar a vibração do nosso perispírito. A gente eleva a vibração do nosso perispírito, mudando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, se a gente tem mágoa e perdoa, a gente eleva a vibração do nosso perispírito. E se a gente tem culpa por algum erro e se perdoa, a gente está elevando a vibração do nosso perispírito. E aí o nosso perispírito vai ficando mais sutil, ou se vocês preferirem, mais luminoso. Como vocês preferirem. E aí Kardec fala lá para a gente, na Gênese, que os espíritos dos mundos mais elevados,
eles podem, para eles é fácil vir visitar um mundo menos elevado, um mundo inferior ao que eles estão. Tá? Eles podem vir visitar. O perispírito deles o perispírito deles é tão sutil que permite essa viagem. Tá? Então, eles podem vir visitar a gente aqui. Bom, estamos aqui no planeta de provas e expiações. Podem vir espíritos de Júpiter visitar a gente? Sim, Kardec diz que sim. A gente é que não consegue visitá-los, porque a gente está preso à Terra. Tá? Os nossos corpos físicos estão presos pela gravidade e o nosso perispírito está preso pelo magnetismo. Nós estamos presos à Terra. A gente vai, no máximo, até uma colônia espiritual, que também está na Terra. Agora, um espírito de Júpiter, ele pode vir visitar a gente aqui na Terra e até reencarnar aqui. Agora, reencarnar, um espírito vem de Júpiter e reencarna na Terra e encarna na Terra, a gente entende isso tranquilo. A gente viu até pelo esqueminha como é que funciona, né? Ele vai, forma um perispírito com os fluidos da Terra e assim ele encarna na Terra. Ok. Ele pode vir e ficar perto da gente em espírito, né? Ficar perto da gente, influenciando, inspirando, dando comunicação. Pode também, né? Vocês recebem aqui uma comunicação, psicografia ou psicofonia. Não interessa se esse espírito vem reencarnando na Terra há várias encarnações, ou se ele estava encarnando em outro planeta e veio aqui só dar comunicação. Faz diferença? Não faz diferença nenhuma. O importante é o teor da comunicação, certo? Agora, o que vocês acham da ideia de que, além de encarnar na Terra e além de dar comunicação ou influenciar a gente espiritualmente, e se eles viessem em corpos físicos? Será que dá para isso? Kardec não fala nada disso não, tá? Kardec só diz que eles podem vir e até encarnar. Mas ele não fala se vieram com os seus corpos físicos. Tá? Mas existe gente boa, gente honesta, gente bem intencionada estudando isso. Tá? Se realmente, além de vir em espírito e reencarnar, se eles também vêm em corpo físico. Aí fica de acordo com cada um. Tá? Mas o que Kardec diz é que os superiores podem vir aos mundos inferiores, mas o contrário não pode acontecer. Tá? Já o pessoal que estuda a questão da ufologia diz que não é bem assim, que espíritos nem tão bem intencionados assim podem vir à Terra. Aí é um assunto que eu estou passando para vocês, porque vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Já não sei se tem alguém aqui que estuda ufologia, né? Eu, particularmente, não tenho como aprofundar esse assunto. Mas, por que não? Né? Por que não poderiam vir? Mas, vamos, esse assunto ainda vai esperar um pouco, a gente vai ter que esperar um pouco para desvendar. Eu esqueci até que horas eu vou mesmo. Ah, faltam 10, tá bom. Tá bom. Bom, os espíritos puros, né? Agora já falamos bastante da gente, agora vamos falar dos espíritos puros. Os espíritos puros, eles habitam certos mundos, né? Tem um mundo
que é a morada do vários mundos, né? Que são as moradas dos espíritos puros, mas eles não ficam lá o tempo todo. Tá? Eles ficam circulando para ajudar a gente. Porque a gente também não pode imaginar que um espírito puro vai estar aposentado. O espírito puro é aquele que se aposentou, agora ele está curtindo a aposentadoria dele, num mundo feliz. Não. O espírito puro, ele trabalha muito, porque a gente dá trabalho para eles. O trabalho deles é cuidar da gente. E esses mundos, né, eles estão espalhados por todo o universo. Não sei dizer, não saberia dizer para vocês, o planeta tal que já foi descoberto é um mundo onde está, é um mundo celeste, onde estão os espíritos puros. Não saberia dizer isso, mas também pouco importa, porque eles vão onde eles querem e eles fazem isso por amor a nós, para nos ajudar. E agora, não sei se vocês conhecem, né? Eu tenho uma entrevista, está na Revista Espírita, de 1858, em que Kardec entrevista um espírito, Bernard Palissy, que ele é um espírito de Júpiter, mas que ele reencarnou na Terra. Ele encarnou na Terra mais de uma vez. Então, Kardec convoca ele para uma entrevista e Kardec pergunta como é lá em Júpiter, né? E ele acha que é produtivo entrevistar alguém de Júpiter que já reencarnou na Terra, porque ele pode fazer as comparações, né? Porque Kardec entrevistou vários espíritos de outros planetas, tá? Também da mesma forma que já reencarnaram na Terra e estão em outros planetas. Mas essa entrevista do Palissy, ela é bem longa, é bem completa, e Kardec faz perguntas que todos nós gostaríamos de fazer. Mesmo quem não leu a entrevista completa, alguma coisa já sabe. Já sabe, por exemplo, já ouviu falar, por exemplo, que em Júpiter os animais domésticos é que fazem os serviços. O serviço braçal, né? Os espíritos, eles se dedicam a tarefas puramente intelectuais. Quem faz os trabalhos braçais são os animais. Daí a gente tira que os animais lá não são iguais aos animais aqui na Terra. Os animais aqui, eles têm uma certa inteligência, que tem animal em casa sabe que eles são inteligentes, tem uma inteligência relativa. E eles também, né, muitos animais a gente usa para trabalho. Né? No aeroporto tem o cachorro lá que fareja, né? Nos campos tem cavalo, enfim. Os animais também são utilizados para o trabalho, mas eles são mais limitados, né? Então, se Júpiter eles fazem os trabalhos braçais, é porque eles ainda são animais, mas eles têm um desenvolvimento maior, uma inteligência maior do que os nossos animais aqui na Terra, donde se conclui que os animais eles também vão evoluindo, da mesma forma que nós, seres humanos, se a gente já aprendeu tudo que a gente tinha para aprender num planeta, num mundo, a gente passa para um outro mundo, um mundo superior ao que a gente está. Só que lá a gente vai começar de baixo e vai progredindo. Então a gente conclui que com os animais acontece a mesma coisa. Aquele cachorro, aquele gato que vocês têm em casa, que só falta falar, vai chegar um momento que eles já aprenderam tudo que eles tinham para aprender aqui no planeta, e aí eles vão virar humanos? Ainda não.
eles vão para um mundo superior. Nesse mundo superior, eles vão continuar sendo animais, só que eles vão ter muito mais o que aprender e vão continuar progredindo. Outra coisa que é perguntado lá ao Palissy, se como Júpiter está afastado do Sol, se lá é escuro, porque está mais afastado do Sol. Ele diz que eles não precisam da luz do Sol. Eles têm uma luz própria. Ele fala como uma luz espiritual, é uma luz própria. Então, a gente vê como a gente está atrasado, né? Sem o Sol, a gente não existe. Eles já existem sem o Sol. Pergunta se lá tem vulcões. Diz que não, que a humanidade encarnada em Júpiter não precisa passar por esse tipo de calamidade. Já aprendeu o que tinha para aprender com isso. Então, lá não tem vulcões. Tem uma pergunta que eu acho sensacional. Kardec pergunta assim, tem guerra? Aí o Palissy responde para ele, pergunta inútil. Porque antes dessa pergunta, Kardec está perguntando sobre o comportamento das pessoas em relação às outras. Aí ele diz que ninguém lá passa fome, que existe até existe uma diferença, né, material entre os indivíduos, mas não é uma coisa discrepante, onde alguns têm em excesso e para outros falta o necessário. Ele diz que em Júpiter não falta o necessário para ninguém e ninguém tem em excesso. Aí depois dessa pergunta, Kardec pergunta se tem guerra. Aí ele pergunta inútil, como quem diz, não, pergunta outra coisa, vai, meu tempo é precioso, faz outra pergunta. E aí ele pergunta sobre alimentação, e a melhor de todas é quando Kardec pergunta para ele qual é a ocupação deles, do que se ocupa os espíritos em Júpiter. Não falta nada para ninguém. Ninguém tem excesso e não falta o básico para ninguém. Os animais fazem o trabalho braçal. Pergunta também se tem doenças. Aí ele diz, não, as moléstias que acometem vocês não acometem a gente. Não tem doença. Não tem que trabalhar. Não tem que lutar contra as intempéries da natureza. Não falta nada para ninguém. O que faz um espírito em Júpiter? Era a vida que a gente queria ter, né? O que faz um espírito em Júpiter? Aí ele diz que os espíritos de Júpiter cuidam dos habitantes dos mundos inferiores. Por exemplo, nós. Então, a ocupação dos espíritos de Júpiter somos nós. E a gente tem dado bastante trabalho, hein? Esse ano o negócio está feio. Desde que virou o ano, a gente está dando trabalho para os espíritos superiores. Não necessariamente de Júpiter, mas os de Júpiter também. Então, que fiquemos com essas informações, vamos refletir sobre essas informações que Kardec traz para a gente, né? Não só no Livro dos Espíritos, mas também na Gênese e em outras obras. O que a gente pode fazer por nós, pela nossa humanidade, a humanidade que a gente faz parte, e pelo nosso planeta, para que a gente continue no rumo certo, entre de vez no planeta de regeneração. Qual é a nossa parte? Que a gente não pode fazer a parte do outro, a gente só pode fazer a nossa. O que a gente pode fazer para elevar a vibração do nosso perispírito e para elevar a vibração do nosso planeta? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Uma boa noite.
Obrigada, Cíntia. Temos realmente muita coisa para refletir, né? Principalmente com as informações. E para facilitar, vamos lembrar do esqueminha que ela trouxe para perguntar qual é o espírito que a gente quer nutrir, né? Para a gente poder passar de fase, né? Cumprir, como ela disse, 2º grau, né? Então, agora vamos nos preparando para o passe. O salão vai ficar com o Maxi. Podem começar o passe. E assim, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade maravilhosa de cada vez mais termos a certeza. Estamos na melhor fase que poderíamos estar. Que possamos aproveitar essa oportunidade e desfrutar de todas as oportunidades que essa escola nos oferece, essa escola chamada Encarnação Abençoada, que Deus nos deu a oportunidade, que possamos desfrutar da melhor maneira, buscando de todas as formas, Senhor, nos conectar com amor, de aprendermos com o Cristo, que o amor é a nossa elevação maior, para sermos dignos, Senhor, de caminhar contigo, fortalecendo o nosso espírito, nos ajudando a evoluir, que todo esforço, que todo trabalho de amor
seja sempre fomentada e que a nossa escolha seja caminhar contigo e sermos dignos de seguir adiante, entendendo todas as formas de mensagem que recebemos para evoluirmos, Senhor. Que busquemos nos instruir, trabalhar no bem, pegarmos no arado, sim, Senhor, o arado de maior transformação, que é cuidarmos da nossa transformação interior, porque, como bem sabemos, cada um responderá por si, mas nós escolhemos caminhar contigo. Por isso, nós te pedimos, Senhor, ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus.